Bom dia, amigos. Eu sou o Thiago, sou professor de física, sou tatuador e sou um pesquisador bíblico. Assim como alguns de vocês, né, que estão me assistindo aí no momento. Olha só, hoje eu vou trazer um tema que é uma teoria alternativa à evolução da Terra. É a teoria das hidroplacas, né? Junto a essa teoria vão entrando outras teorias também, um pouco de cunho criacionista, né? Ou seja, teorias científicas que se baseiam na ideia de que algum ser criou o mundo. Bom, hoje em dia nós temos uma teoria atual mais aceita, que é a teoria da evolução de Darwin e a teoria das placas tectônicas. As duas teorias aceitas hoje possuem algumas falhas, algumas coisas que elas não conseguem explicar. Por exemplo, a teoria das placas tectônicas, por exemplo, não consegue explicar a posição atual da Austrália, não consegue explicar por que todas as cordilheiras, todas as cadeias de montanhas seguem o sentido do continente, não consegue explicar, por exemplo, por que os continentes não têm a mesma velocidade de antes, de quando se separaram da Pangeia. Pangeia é o continente unido antes, né, da separação deles, era aquele continente único. Então, vem a teoria das hidroplacas que consegue explicar isso aí. A teoria das hidroplacas se baseia numa ideia em que no princípio existia água abaixo do continente, né, embaixo da Pangeia, sustentando o continente. Aí eu vou pegar primeiro aqui um texto bíblico para depois entrar mais a fundo na teoria. Olha só o que diz aqui no Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Águas no plural. Vou pular aqui para o 2. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separem águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram em cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu, e se passaram tarde e noite, e esse foi o segundo dia. Olha só, o Espírito de Deus pairava sobre águas no plural. E aí ele disse que haja um firmamento, separando as águas de cima das águas de baixo. Olha só, isso bate muito com a teoria das hidroplacas. Na época de 2000, 2001, um grupo de cientistas alemães fez um buraco para identificar o que existia na crosta, numa camada que tem abaixo da crosta, que possui basalto e granito. E para surpresa deles, eles acharam uma quantidade muito grande de água, 2 vezes mais salgada que a água do mar. E aí tá, se a água é mais salgada que a água do mar, a única explicação para ela existir lá, né, a 12 km de profundidade, não é um lençol freático, a única explicação para ela existir lá é que ela sempre esteve lá embaixo. E aí vem batendo com essa ideia aqui, existiam águas sobre águas. Se uma água é muito mais densa e a outra não, elas não vão se misturar. As duas têm densidades diferentes. Então, o que acontece? É uma mistura não homogênea. E aí, Deus cria uma separação, deixando as águas que estão embaixo e as águas que estão em cima. Ok. Aí vem para o fundo científico. Pela teoria das hidroplacas, em algum momento existia a Pangeia, que eram os continentes unidos, e por algum motivo, a Pangeia se rachou. Né? A terra toda, a crosta terrestre se rachou toda, né? Então os continentes se separaram, racharam, e a água que estava no fundo saiu debaixo dos continentes, fazendo esses continentes deslizarem, e aí os continentes se separaram. E diferente da teoria atual, os continentes se separaram em apenas 1 ano. A velocidade que eles se moviam era 60 km por hora, era muito alta. Então os continentes se separaram e a água saiu. E aí vem um embasamento para tudo. A água sai pela profundidade de 12 km, pela pressão e temperatura que ela estava, essa água subiu a uma altura absurda. E nessa altura a temperatura seria de menos 50 graus Celsius. Então essa água quente viraria pó de gelo a menos 60 graus. Nas regiões mais quentes ele ia descer e virar água, chuva mesmo. E nas regiões mais frias ele iria descer como um pó de gelo mesmo, congelando todos os animais que tocassem. Isso explica por que 85% dos fósseis encontrados hoje são de animais atuais. Por quê? Porque aconteceu atualmente, abre aspas, atualmente, né? Então esses animais foram pegos de surpresa e congelados instantaneamente. Daí então os continentes se separaram e se afastaram. Aí vem um embasamento que diz aqui na parte de Noé.
Na parte de Noé, eu esqueci de separar aqui antes. Mas na parte de Noé, ele fala que Deus fez a água subir. Deus abriu o portão do abismo. Cadê? Então Deus abriu os portões do abismo. Eu vou procurar aqui, depois vou achar, mas está escrito assim: Deus abriu os portões do abismo e a água subia do abismo e descia do céu. Então a água subia do abismo. O que quer dizer isso? Faz todo sentido pensar na teoria das hidroplacas. A água saiu lá do fundo da terra, do abismo. E aí nós vemos o seguinte: a terra se espalha, a água sobe e acontece o que? Depois de um ano para de chover, de acordo com Noé, né? E Deus manda um grande vento e as águas começam a baixar. Aí que está uma coisa interessante para a ciência. Um grande vento. O que acontece? Tem uma quantidade de massa enorme se deslocando. Os continentes inteiros se deslocando. No momento que a água ali de baixo ficou escassa, esses continentes travaram. Na hora que eles travaram, pela lei da inércia, o que aconteceu? Eles travaram e eles começaram a se amontoar. Se amontoar. Então todos os continentes começaram a se empilhar. Então eles ficaram mais chatos, ou mais finos e mais altos. E aí a água baixou, porque os continentes subiram. E isso explica as cadeias de montanha. Por que as cadeias de montanha seguem esse sentido? Porque pela lei da inércia, quando o continente travou, elas continuaram se afastando para lá. Ficaram formando uma aglomeração assim para lá. A posição da Austrália é facilmente explicada, porque como era água, é possível explicar que ela faça uma curva para estar na posição atual. Explica também, por exemplo, uma coisa que descobriram na época de 89. Com satélites, eles descobriram que no fundo do mar, existe a maior cadeia de montanhas do mundo. Uma quantidade de montanhas enorme, dividido todo o mar, lá no fundo. Isso era uma surpresa, ninguém sabia explicar por que existiam montanhas lá embaixo. E a explicação mais óbvia é que alguma coisa saiu de lá de baixo. E aí, dentro da teoria das hidroplacas, isso se torna óbvio. Sim, a água saiu dali de baixo e ali foi o ponto onde os continentes se separaram. Então, aquelas cadeias de montanhas no fundo do mar que hoje existem, se você botar no Google ali, cadeias de montanha do fundo do mar, fotos de satélite, você vai encontrar. Então, é uma explicação muito simples quando se usa a teoria das hidroplacas. Porém, aí tem algumas vertentes que dificultam. Por exemplo, para acreditar na teoria das hidroplacas veemente, que eu acredito como físico, mas você tem que acreditar que em algum momento do passado as leis da física mudaram. Existiam leis da física com umas certas propriedades e alguma propriedade dessa lei da física mudou para o que é hoje. Por exemplo, a força gravitacional se tornou um pouco mais fraca. Ou, por exemplo, o tempo de decaimento do átomo mudou. Então alguma coisa mudou, possibilitando a gente hoje em dia detectar uma idade da Terra de 6 bilhões de anos, a idade do universo de mais ou menos 15 bilhões de anos. Mas na realidade não seria isso. Na realidade seria uma média de 30 mil anos. Então, para acreditar nisso, tem que se acreditar obrigatoriamente que as leis da física mudaram de alguma forma. Mas é uma coisa que não dá para provar facilmente, portanto não é o mais aceito dentro do meio científico. Mas é muito plausível, muito plausível. Eu não botei aqui todos os fatos, porque são muitos. Alguns são de cunho científico muito aprofundados. Mas eu vou colocar aqui depois a história de Enoque, sobre o seu livro, o livro de Enoque, que ele relata que ele viveu com os anjos no céu, e que os anjos desceram, tiveram filhos com as mulheres e ensinaram as ciências para os homens. Isso vai batendo muito com a história dos egípcios sobre a construção das suas pirâmides, que diz